Estimados irmãos, a igreja recorda hoje a conversão do apóstolo São Paulo. Celebramos na igreja o martírio de São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho. Mas hoje a igreja celebra a conversão do apóstolo São Paulo, pois considera a sua conversão de certa forma como um novo nascimento na vida de Paulo. E também a igreja celebra a conversão do apóstolo São Paulo, pois considera que a sua conversão serve de modelo também para o nosso segmento, para a nossa vida cristã. Paulo fez uma experiência profunda do encontro pessoal com Jesus Cristo por meio da fé. Paulo não conheceu Jesus, Paulo não foi escolhido por Jesus dentre os outros apóstolos. No entanto, ele mesmo se intitulou apóstolo de Cristo, ele mesmo afirmou ser apóstolo de Cristo, porque na verdade, meus irmãos, ele compreendeu o verdadeiro sentido do seguimento de Jesus. Ele compreendeu pela experiência da fé, no encontro pessoal com Jesus Cristo, o verdadeiro sentido da vida cristã. Por isso, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, a narração da conversão de São Paulo a caminho de Damasco, que ia justamente para perseguir os cristãos. No entanto, no meio do caminho, ou próximo da cidade de Damasco, Paulo se vê como que cego diante do pecado, diante do mal, mas também diante da dúvida, pois no seu interior, no interior do seu coração, Jesus já o provocava. Tanto que na morte de Estevão, Paulo se vê perturbado diante daqueles acontecimentos. Como pode alguém aceitar morrer, derramar o próprio sangue por causa do nome de Jesus Cristo? Portanto, vejam, Paulo, um homem que foi deixando ser transformado por Cristo, que foi deixando ser transformado pela fé, a ponto de se tornar um dos maiores, se não depois de Pedro, um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, que de fato assumiu a pregação do Evangelho. Depois de Jesus, Paulo é quem mais levou o Evangelho às nações, aos povos. Portanto, um viajante, um peregrino, um homem alcançado por Deus e transformado pela fé. Meus irmãos, o grande ensinamento da conversão do apóstolo São Paulo para nós é justamente este: Cristo é o centro da nossa vida cristã. Só Cristo pode transformar a vida do homem. Só Cristo pode converter o homem, transformá-lo a ponto de torná-lo de perseguidor, um seguidor de Jesus Cristo. Meus irmãos, a devoção, ela nos ajuda também a dedicar-se à oração, a estar mais próximos de Deus. A devoção é importante, a vida de oração é importante, pois a oração nos une a Deus, é um diálogo com Deus, mas nada substitui o encontro pessoal com Jesus, nada substitui o fortalecimento da fé como base, como fundamento da nossa vida cristã, nada substitui Cristo. Por isso, nós não podemos construir uma fé embasada apenas em ideias, por melhores que elas sejam. Não podemos construir uma fé embasada em momentos, em sentimentos, mas a nossa fé precisa estar centrada numa pessoa, que é Jesus Cristo. E relacionar-se com Jesus Cristo diariamente, ouvi-lo pela sua palavra
estabelecer vínculo, comunhão, amizade com Ele pelos sacramentos, sobretudo da Eucaristia. Viver profundamente essa fé que dele recebemos e para Ele nós vamos, a fé que nos leva a Ele, pois esta é a fé que verdadeiramente transforma a vida do homem. Por isso, ao celebrarmos hoje a conversão do apóstolo São Paulo, peçamos também a nós que nos deixemos transformar por Cristo. Peçamos também que sejamos capazes de viver a nossa conversão diária, que é a conversão para Cristo, para os seus ensinamentos, para o seu Evangelho. Peçamos que essa conversão se dê a cada dia, para que por Ele sejamos transformados, e nele transformados, sejamos também enviados como em missão, para dar testemunho de Jesus Cristo. Assim seja. Amém.